O Eric Muniz diz: na escola dominical ensinaram muito sobre objetos amaldiçoados. Eu não concordo, diz ele. Nem eu, meu filho. Porque, por exemplo, hoje de manhã eu cheguei aqui, fui arrumar algumas coisinhas, subi essas lâmpadas que estavam viradas para lá, porque ontem eu gravei os primeiros Café com Graça, que irão ao ar, que não irão ao ar publicamente, eles irão de graça, serão dados gratuitamente para todos aqueles que se inscreverem gratuitamente também no meu blog caiofabio.com.br. Quem for lá se inscrever vai passar a receber toda manhã o Café com Graça comigo, meia hora de uma palavra nos Salmos. Eu decidi ontem à noite, ao invés de fazer em João por enquanto, já que eu vou fazer Mateus aqui até sabe Deus quando, eu vou fazer sobre os Salmos. Todo dia um salmo. E há alguns salmos que são tão longos que eu vou ficar semanas neles, ensinando o espírito devocional da fé. Lendo os salmos, tendo Jesus como chave hermenêutica. Mas, pois bem, eu estava dizendo que eu vim ajeitar essas lâmpadas, comecei a ver algumas coisas, aí peguei esse incensário. Olha aqui. Eu gosto de um incenso, meu Deus. Eu, Jesus, José e Maria, eu e os magos sobre os quais a gente vai falar na semana que vem, aqui no Papo de Graça, que está aqui no capítulo 2, que levaram para Jesus, vindos do Oriente, ouro, trouxeram ouro, incenso e mirra, que também é cheiro, é incenso. O altar, os altares de Israel eram cheios de incenso. O incenso feito de acácia, de cânhamo, que é um derivado da cannabis, o cânhamo, e às vezes canela ou mirra, ou o que eles fizessem. A descrição da composição do tipo de incenso, das misturas de incensos que deveriam ser aquele fator final do incenso queimado dentro do templo ou no tabernáculo. Hoje em dia a arqueologia descobre em lugares muito anteriores do tempo da chegada de Josué e dos juízes na terra de Canaã. Antes da terra ser nomeada como terra de Israel, havia altares, onde eles achavam a mesma composição de incenso, dos 3 elementos, aonde havia a acácia, havia o cânhamo, havia a mirra, havia incensos que eram queimados como oferenda ao Senhor, nos cultos primitivos de Israel. Então eu achei aqui e pensei, digo, interessante, eu daqui a pouco vou falar ali sobre maldição e para uma quantidade brutal de evangélicos, nem tanto os católicos que estão acostumados com incenso na missa, mas os evangélicos, se eles passarem perto de um incenso, eles dizem, está amarrado em nome de Jesus, está amarrado. E é uma delícia você enfiar o seu incenso aqui. Já tem até algum tempo que eu não uso esse incensário, mas eu já usei muito. Aí você fecha e sai por esses furinhos aqui, aquele cheirinho, a fumaça cheirosa. Aí você lê, Paulo usa a linguagem do incenso. Quando ele fala da vida dele, do louvor dele, que era como um culto de aroma suave. O que é isso? Ele está falando de incenso. O aroma suave. Você lê o Apocalipse. Não tem livro na Bíblia, nem judaica, nem evangélica, nem etíope, que é a maior de todas, com 88 livros. Em Bíblia nenhuma, não tem nenhuma Bíblia onde haja um livro
com mais incenso sendo queimado do que no livro do Apocalipse. É um livro de incenso para todo lado, e os anjos com os seus incensários, é incenso diante do trono de Deus, é incenso que são as orações dos santos, é incenso nas mãos dos anjos, ou são incensários lançados sobre a terra como profecias a serem cumpridas contra a maldade humana, é incenso presente para todo lado. Agora, na cultura evangélico-pentecostal especialmente, e mesmo na cultura protestante, só porque os católicos usavam isso antes, tudo que os católicos usavam antes passou a ser também amaldiçoado pelos protestantes. E você tem tudo contra isso sem saber nem que você é herdeiro de uma idiotice, que você é só filho da sua própria ignorância. Por exemplo, quando eu me converti, o único instrumento que se podia tocar dentro de uma igreja presbiteriana era o órgão. E aí a primeira coisa que eu fiz depois de convertido, quando meu pai disse, fica aqui comigo na igreja presbiteriana, porque eu tinha me convertido numa Assembleia de Deus, numa quarta noite, depois eu fui numa igreja batista, depois eu falei, não, eu vou para a praça, para os hippies e para os meus amigos dos clubes, das loucuras todas que com eles eu pratiquei, esse é meu povo. E comecei a evangelizar para todo lado, as pessoas foram se convertendo aos borbotões, a igreja que não tinha ninguém ficou entupida de gente assim em meses, lotada. A minha casa virou um centro de acolhimento e eu transformei a igreja presbiteriana num centro de acolhimento. A casa pastoral ficou cheia de hippies, porque meu pai não precisava da casa que havia ao lado do templo, então ele me deixou encher de hippies. O pavilhão da igreja, onde havia os eventos sociais, eu entupi de hippies. Chegamos a ter 100, 120 hippies trabalhando, morando e comendo lá. E nos sábados o templo inteiro ficava entupido de malucos. E eu falei, eu não vou perder meu tempo ficando ouvindo essas coisas que quando eu era criança eu já não gostava delas, eu já tinha desistido delas, eu já tinha me afastado de tudo, porque eu achava isso tudo de uma estupidez sem tamanho. Por que eu agora que conheci de fato o Evangelho, para mim, e tenho esse pai que é um apóstolo Paulo contemporâneo aqui do meu lado, vou perder tempo ouvindo as bobagens que deviam estar silenciadas para sempre? Mas eu me lembro que os hippies chegavam lá em casa e acendiam os seus incensos. Todo mundo, para fazer suas gargantilhas, as suas bijuterias, acendia um incensozinho e ficava ali, apertando ou desenhando com aqueles ácidos, queimavam o material, escreviam nomes, letras, faziam os seus desenhos e o incenso lá. E havia pessoas crentes que às vezes chegavam naquele quintal, gramado cheio de maluco, incensários para todo lado, e perguntavam, escuta, você não tem medo da maldição que pode vir disso aí? Eu digo, aqui não. Aqui esse incenso está subindo como oração para Deus, meu filho. Eu sou de Jesus, eu sou do Novo Testamento, eu não tenho nada a ver com o que vocês pensam, creem e ensinam. Eu me converti ao Evangelho, não às doutrinas das igrejas evangélicas, é o Evangelho. O mesmo que converteu o meu pai. É esse Evangelho puro e simples que me transformou. E é a ele que eu vou seguir. E não vou admitir na minha vida nenhuma superstição de vocês que seja transferida para mim como peso de obrigação, porque eu sei o que é e o que não é. E sei que em Cristo Jesus nenhuma dessas coisas tem qualquer significado, a não ser o significado imediato delas próprias. Como é o caso de um incenso, qual é o significado dele? É fazer o ambiente cheirar bem.
É só isso. O que passar disso é crença de quem quer que seja. Mas o objetivo imediato, a finalidade, a criação, o desenvolvimento e a utilização daquilo ali é uma perfumaria, é só perfumaria, é cheiro, é para ficar agradável, é para o ambiente ficar delicioso. E isso está presente na Terra e está presente de maneira ilustrada e simbólica nos céus, conforme o livro do Apocalipse. Então me diga quantas são essas bobagens que você já introjetou e em razão delas você andou apavorado, com medo de tudo.